Fala galera, muito prazer, meu nome é Yuri. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa arte aqui, essa agenda de shows diretamente no Photoshop. Eu vou mostrar pra vocês camada por camada. Então se você já entende ou se você não entende de Photoshop do programa, você vai poder acompanhar, vai poder entender como fazer ela. Fechou? Então vamos aqui pro programa. Abrindo o Photoshop, nós temos aqui do lado esquerdo em cima, New File. A gente vai criar um novo arquivo, vou criar o tamanho padrão do Stories, 1080 por 1920. Resolução, que no caso do DPI, eu vou colocar 100. Fechou? Create. Criamos a foto, você pode baixar na legenda do vídeo. Só clicar no link do Google Drive que eu vou deixar para vocês todos os arquivos que a gente vai usar. Mas é somente essa foto e esse urso aqui. Vou jogar ele para cima aqui que a gente vai poder abrir em páginas separadas. Ok? Temos a foto tem em alta aqui, ó, lado esquerdo, a gente viu o tamanho da foto. Vou arrastar ela para nossa prancheta. Converte objeto inteligente, Ctrl T e diminui. Segurando Alt, você diminui ela centralizada. Se eu não segurar Alt, ela vai diminuir para um lado só. Segurando Alt, diminui. Vou centralizar ele aqui, mais ou menos onde eu quero. Como vai ser uma agenda de shows, eu vou deixar o rosto dele centralizado, mesmo que o corpo inteiro não esteja, certo? Se eu centralizar a foto aqui, ele vai ficar um pouquinho do lado, então eu centralizo o rosto dele. É isso, vou deixar ele mais ou menos aqui, um pouquinho mais para baixo. A gente percebe que essa parte de cima aqui não está preenchida, então como a gente faz para preencher? Pode apagar essa camada de background aqui. Você aperta M e você vai clicar e arrastar aqui em cima. Clicou, arrastou essa camada, esse espaço vazio. Generate Fill, Generate. Que aí a gente vai criar com a IA generativa do Photoshop. Acabou de criar aqui pra gente. A gente pode ver. Temos 3 opções aqui, ó. Lado direito. 1, 2, 3. Pode ver qual ficou melhor. Como é um fundo simples, a gente pode... não tem muita diferença. Vou dar Ctrl Shift Alt E, que aí eu mesclei essas duas camadas em uma só, certo? Botão direito do mouse, Convert to Smart Object. Converter ele em objeto inteligente. Vou apertar Ctrl Shift A. E aqui a gente abriu o nosso Camera Raw. Vamos lá. Eu acho que esse fundo aqui tá muito... Primeiro tá muito granulado, mas acho que esse aspecto granulado fica legal na arte que a gente... no resultado final que a gente quer. Só que tá muito verde. Então vamos aqui na camada de Color Mixer. Tem Hue, Saturation, Luminance. Hue, a gente pode puxar o verde um pouquinho para azul aqui, ó. Se a gente puxar para a esquerda é mais pro verde, puxar para a direita é puxar um pouquinho para azul. E a gente pode também diminuir tanto o azul, o aqua e o green. Green eu vou deixar bem baixo, que eu não quero muito verde, só na bola, no tênis dele, na calça dele, na camisa tem muito verde. Então eu vou tirar um pouco, tirar quase tudo na verdade do verde, né? Vou deixar só alguns pontos coloridos. Pronto, já deu uma mudada de cor. Apertar Ctrl Shift A de novo. A gente vai trabalhar na luz, certo? Vou diminuir um pouco o contraste. Diminuir um pouco o highlight, que é essa parte aqui do rosto dele, ó. Muito estourada a luz. Essa parte aqui também. Aqui do braço. Então o que a gente faz? A gente tira um pouco essa luz. E depois a gente vai poder trabalhar com ela diretamente nas camadas de ajuste. E vou aumentar um pouquinho o shadow. Percebe que a gente não tem muita informação dessa parte do rosto dele. Que a luz daqui direta tá muito forte. Então a gente aumenta um pouquinho o shadow. Não aumenta muito porque vai ficar muito estourado. Já aumentou. Vou tirar um pouquinho a vibração. Aumentar um pouquinho a textura. Aumentar a claridade. E vou descer aqui em Detail. Sharpen a nitidez. E eu vou
aumentar essa redução de ruído aqui, noise reduction. Percebe que ele tira esse granulado. Só que se a gente tirar muito, a gente perde totalmente a textura da pele. Então eu vou tirar uns 40%. Vou dar um ok. Certo? É isso que a gente quer. E aqui em cima a gente vai usar o Art Space da arte para poder trabalhar o nosso texto. Só tem uma coisa me incomodando aqui, que é esse reflexo aqui, provavelmente na hora de tirar foto. Teve um reflexo, pode ser reflexo da lente também, não sei. Mas vamos tirar. Só selecionar e apertar em Generate Fill. Pronto, já tirou. Vamos dar Ctrl Shift Alt I só para mesclar as camadas de novo. Posso até apagar essas aqui de baixo. Selecionei uma, ó, aperta Shift lá embaixo e apago. Essa aqui eu converto em objeto inteligente de novo. E é isso. Agora vamos pegar o urso que a gente quer. Ctrl C, Ctrl V A. A gente pode renomear a camada aqui. Isso aqui eu vou deixar como base. Esse aqui, urso. Converto objeto inteligente para poder diminuir ela sem perder a qualidade. Eu quero jogar ela por trás dele. Então o que eu faço? Dou Ctrl J nessa base, dupliquei. Remove background aqui, ó. Remove background. Cliquei em Remove background. Removeu já, só jogar essa base por cima. Ele já tá atrás. Vou deixar meu Ctrl T aqui, ó. Deixar ele como se estivesse tipo, aparecendo assim por trás só. Um pouco do corpo e um pouco da cabeça do urso. Talvez assim. Vou aumentar um pouquinho, acho que ficou muito pequeno. Vou dar um Ctrl J, dupliquei esse urso, né? E Ctrl T, vou girar ele pro outro lado. Assim. Vou aumentar um pouquinho isso. Na verdade, eu vou apertar o botão direito, flip horizontal, só para virar o lado do rosto, para não ficar totalmente igual do outro. Tá só um pouquinho. Aí. Pronto, é isso. Agora vamos. Pronto, é isso. Agora vamos criar aqui uma camada, ó. Aqui embaixo, do lado direito, botão, clicou. Aqui embaixo do lado direito, a gente clicou e cria uma camada de curvas. Criamos, vou até soltar aqui para a gente poder ver melhor. Camada de curvas. A gente vai diminuir ela do lado direito, do lado esquerdo e aqui no meio também. Vai escurecer ela. Vou criar o nome de sombra. Vou tirar um pouquinho a opacidade, deixar uns 20%. Vou duplicar. Isso aqui eu vou deixar 100%. E vamos resetar ela aqui, ó. Clicou nesse botão, resetou. Então vamos jogar uma luz ao contrário. Joga os 2 pontos para a esquerda e para cima e aqui no meio também. E aqui eu vou dar Ctrl I na máscara. Clico na máscara, Ctrl I, a gente inverteu a máscara. Aperta B para pegar o pincel. Pincel, aperta o Alt, botão direito para cima e para baixo. Você aumenta e diminui a dureza. Para a esquerda e para a direita, você aumenta e diminui o tamanho do pincel. Certo? Aqui a opacidade a gente vai deixar uns 20%. O flow, uns 20% também. E aí, com o pincel na cor branca, a gente vai clicando e revelando. Ó, se a gente clicar aqui e arrastar, está revelando a curva, certo? Então a gente vai dar uns cliques aqui no rosto dele. Nessa parte da luz que eu falei, ó. Dando uns cliquezinhos. Aí é questão de gosto, questão de feeling. Cuidado para não pesar muito a mão. Você pode clicar e arrastar um pouco, ó. O esquema é você reforçar aonde já tem a luz. Você dá uma reforçada. Aqui já tem luz, a gente reforça só. Um pouquinho o cabelo aí também, né? E aqui o pescoço e a orelha. Agora a gente faz a curva, ó. Clicou, está fazendo a curva.
É só controlar o mouse direitinho. Aqui no braço também. Essa faixa de luz aqui, ó. Clicou e arrastou. Pronto, da parte da pele dele é só isso. Vou dar um Alt. Vou dar um Ctrl Alt, na verdade. Botando direito na máscara e vou deletar ela. Deletei, apertei Alt, cliquei aqui para criar uma máscara de camada. Ele criou uma máscara invertida. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que na parte da roupa dele. Vocês veem aqui onde já tá branco, onde tá claro, a gente clareia mais ela. Clareou, diminui o pincel. Então esses filetes de luz assim na roupa, te dá uma reforçada nele. Certo? Aqui tem uma linha, reforça ela. Aqui também. Essa parte de iluminação que esse dentro ali iluminar é o seguinte: a gente não vai criar luz onde não tem. A gente está reforçando onde já existe uma certa iluminação. Então você não vê, por exemplo, que eu não fica criando. Eu criando um filete de luz aqui, ó. Não vai fazer sentido. A gente está reforçando aqui. Tirou a camada, a máscara, ou tirou a visualização da camada, a gente percebe como era antes e depois já. Então a gente só continua. Diminui o pincel quando for fazer algo menor. Aumenta quando for uma luz maior. Aqui é essa parte toda. Percebe que tá vazando um pouquinho do fundo. O que a gente faz? Como a gente criou essa base dele, que é somente sozinho, sem o fundo, a gente clica em todas as camadas de cima, de sombra, essa aqui e essa é de luz, né? Para NMA. Luz. Clicou nelas, nas três, botão direito, Create Clip Mask. Pronto, agora tá pegando só nele. Certo? Então vamos continuar. A gente estava nessa camada de cima, apertando B, reforçar a luz da roupa. Isso, para na calça a mesma coisa. Onde já tem, a gente reforça. Onde não tem, a gente deixa assim mesmo. Ctrl 0 aqui. Pronto. A gente vê o antes e depois já. Antes, depois. Só que a gente escureceu ele e o fundo ficou muito claro, eu achei. Vamos só duplicar as camadas de sombra, ó, apertar Alt e arrastar ela pra baixo dessa foto. Arrastou pra baixo. Pronto, já tá duplicado. O que a gente pode fazer? Duplicar as camadas de sombra de novo da curva. Eu dupliquei ela. Vou jogar 100% de opacidade. E agora vou dar 2 cliques aqui na camada. Ele vai abrir esse Layer Style, esse estilo de camada. E a gente vem aqui em Blend If Underline Layer. A gente vai fazer, a gente vai arrastar do lado direito para o lado esquerdo. A gente vai fazer a parte branca da camada de baixo vazar para de cima. Então a gente arrastou, ó, tá mesclando as duas. A gente percebe que a parte branca tá aparecendo mais. A gente vai arrastar até o meio mais ou menos. Apertou Alt, clicou de novo e arrastou. Ele vai separar esse Blend If aqui, esses 2 pinzinhos. E a gente vai arrastar tudo. Percebe que ele escureceu mais as partes pretas e a clara ele deixou como estava. E a gente vai só diminuir a opacidade uns 30%. E uns 30% é isso. Fechou? O que a gente pode fazer agora? Esse urso aqui. A gente vai duplicar ele, pegar um. Printar. E vou jogar ele aqui embaixo. Aperta Ctrl Alt Shift. Vou clicar desse lado, ele vai distorcer assim. Vai ficar meio que como se ele estivesse pisando no urso, como se ele estivesse perto do chão. Certo? Aí você dá uma aula de mesclagem para overlay, depois overlay, vou em filtro, blur, Gaussian blur. Vou jogar um 1%.
E outra coisa, percebe que ele tá em cima da cadeira. Porque essa aí, corte da base, que fio automático não foi bom. Então a gente clica aqui na base, na máscara. Na base, no caso, era a foto dele sozinho. Renomar para fotos. Clicou na máscara. B. Opacidade, flow. A gente vai pintar na cor preta para esconder. Opa, na cor branca para revelar, no caso, né? A cadeira. A gente vai na sua parte da cadeira. Pronto. Agora a gente pode selecionar essa camada da foto dele. Todas de cima. Ctrl G agrupar. Colocar foto. A gente tem texto aqui em cima. Aperta texto, selecionar o texto, colocar agenda. A fonte atrás da mesma que é cria a Chomsky. Vou dar Ctrl A, centralizar o texto. Vou diminuir o espaçamento entre as linhas. As colagens sim, Ctrl A. O meu tal possui. O que a gente pode fazer agora? Alt, desceu. Vou clicar nesse texto. A gente vai colocar datas seguidas. Dia hoje. Dia 11. Ponto. Setembro. 11 de setembro, a data. Ok. Colocar casa. Lixo. Lixo. Aqui eu vou deixar ela tamanho 70. Opa. 72. E aqui o tamanho da data eu vou deixar 72,2 e 16. Eu acho. E dupliquei essa data e jogo para baixo, tá? Nome da cidade, por exemplo, São Paulo. É isso, vou dar Ctrl. Acessar todas aqui. Aumentação um pouquinho, só assim, aumenta essa aqui. Ctrl G, colocar a data. Colocar umas duas datas somente. Mudando a outra. Cliquei. Selecionei tudo, dar algum do texto para diminuir um pouco. E não ficar tão perto uma da outra. Vou dar o Ctrl as duas e centralizar. Isso que fosse duas datas. Deixar aqui no dia 12. Pode ser sábado e domingo, por exemplo. Renome para datas. Ctrl G aqui. Texto. Quem pode fazer isso? Muito pequeno. Ele pode selecionar todas as imagens do texto. Mudar um Ctrl T. Igual aumentando para cima um pouco. Ó. Aumentou só. Descer para ficar vazando aqui embaixo. E é isso. Vou aumentar um pouquinho a cidade acima, não, porque achei que foi muito pequeno comparado com os outros. É isso. Dá pra controlar assim, centralizar tudo. Tá centralizando no chão. Agora vamos para a finalização. O que a gente pode fazer? Percebe que tem uma luz vindo aqui pegando nele. Deixa eu pintar aqui pra você entender melhor. É vermelho. Tem essa luz aqui pegando nessa lateral toda do rosto dele, do corpo. Tá refletindo aqui também essa luz. Aqui, a luz tá vindo nessa direção aqui. Certo? Daqui. E também tem uma luz vindo daqui. Que tá pegando essa parte aqui. No caso da cor pra vocês entenderem. Uma luz vindo daqui.
que tá pegando nesse lado aqui do rosto dele, não, do braço dele. E refletindo aqui na perna, no sapato. Certo? Então a gente vai só reforçar essas luzes. Como? A gente cria um ponto de luz. Cria uma camada nova aqui embaixo. Clica no maisinho. B, aumentar o pincel. E diminuir a dureza. A gente vai pegar uma cor. Pode ser esse verdinho aqui, claro, do chão. Deixar uma asinha assim, quase verde. E quase pro branco. Vou criar uma camada. Porque nem entrei com o pincel já criou esse ponto de luz. Aí nesse aqui a gente pode distorcer. Apertou T, Ctrl T, apertou Ctrl T, você aumenta ele e achata. A gente vai criar essa luz aqui. Aperto Alt, dupliquei ela, cliquei, arrastei, vou criar essa outra, só que essa outra aqui tá um pouco menor. Não menor tamanho, mas menor a força da luz. Certo? Só que achei que não ficou tão legal essa cor. Vou usar Ctrl U de uma dessas. E vou diminuir a situação, mudar a cor. Mudar a cor, deixar mais ou menos mais 43. Fazer a mesma coisa na outra, Ctrl U e mais 43. A gente tá mudando o rio que a gente fala, a cor. A matiz. 43. Certo, é isso basicamente. Eu posso vir na foto dele aqui, duplicar todas essas camadas que a gente fez para deixar um pouco mais forte. Dupliquei e essas eu vou dar um 20%. É isso, a gente vai agora criar as camadas finais. Clicou aqui embaixo, vamos para Solid Color. Eu vou criar um azul assim, mais ou menos. Deu ok. No modo de intensidade a gente joga para Color e deixa uns 10%. Vai puxar um pouquinho azul. Vou duplicar ela, Ctrl J. Vou puxar um vermelho que dá mais uma ênfase na cor da pele dele. Dá um pouquinho mais de alaranjado, mais de cor. Certo? Criar mais uma camada. A gente vai pegar a camada de curvas. Clicamos. A gente vai fazer o seguinte. Aqui do lado. A gente pega esse ponto preto aqui, a gente vai aumentar ele um pouquinho, que eu vou deixar toda a parte, os pontos realmente pretos da imagem, a gente vai clarear ele um pouco. Ó, clareando. Se a gente clarear muito, a gente perde todo o contraste. Então a gente clareia ele até mais ou menos aqui. Aqui a gente faz uma curva do S aqui, ó, a gente fala. Que aí ele aumenta o contraste da cena. Sem jogar um pouquinho mais embaixo aqui, talvez. É isso. Vou jogar um pouco por baixo das cores, talvez. Não, vou deixar em cima mesmo. A gente pode criar uma camada de invert, que a gente inverte a cor da imagem. A gente normalmente muda para soft light. O modo de listar a gente deixa uns 10%, que ele tira um pouquinho mais contraste. Acho que 10% ficou muito, talvez 5%. A gente vai criar uma camada nova, criou, aperta Shift F5, deixa aqui em 50% cinza, então ok. A gente cria uma camada totalmente cinza, diminui filtro, noise e adicionar noise. A gente vai adicionar um ruído, vai deixar uns 10%. A gente vai mudar uma diversidade para overlay. A gente vai criar esse ruído aqui da imagem. Já ficou muito forte e a gente diminui ele para uns 40%. Diminuímos. O que faltou a gente pegar esse urso aqui, ó, esses dois ursos, tanto o urso quanto o texto. A gente dá dois cliques na camada, a gente vai adicionar o Drop Shadow e vai puxar ele pro branco. Diminuir a distância, né? E aumentar um pouquinho o size e a opacidade. Pode aumentar até o spread aqui um pouco. Deixar deixa eu ver. 2.
Deixa eu mais ou menos assim, deixar 100% mesmo. Pode até duplicar esse efeito que a gente fez, apertar Alt click no Effects aqui da camada, duplicou pro urso de baixo, que é isso, duplicou, ó. Então é o mesmo efeito, a gente pode fazer a mesma coisa pro texto. Effects, aqui em texto, ó, duplicar pro texto, só que desse ficou muito forte. Dois cliques em Top Shadow, a gente diminui um pouquinho a opacidade para uns 65%. É isso. Agora aqui em cima a gente vem criar uma camada. A gente vai criar uma camada de Color Lookup, tá? Na verdade, de pesquisa de cores. E aí, aqui tá os nativos do Photoshop, mas tem algumas pessoas que têm nome de Lux. Eu também tinha um monte, mas eu perdi. E vamos ver o que tem. A gente pode clicar em um e arrastar um pra baixo, que a gente vê todos que tem. Então, vou pegar esse primeiro, dar um Ctrl+J nele, que eu gostei. Aí eu tiro a vedação de baixo e deixo de cima. E continuo descendo. Esse segundo também curti, então eu vou dar o Ctrl+J. A gente pode misturar várias pesquisas de cores. Descendo mais. Esse aqui eu curti, vou pegar só mais um pra não ficar tão pesado. Esse aqui. Faz o seguinte. A gente vai pegar o primeiro, vou deixar uns 15%, 20%. O segundo, estourou muito a pele dele, então vou deixar uns 10% somente. Terceiro, esse azul eu curti o efeito que ele deu. Vou deixar talvez uns 35%. É isso. Esse primeiro, ele tira muita cor, eu acho. Principalmente do azul. De zero, praticamente, o azul. Deixar uns 15%. É isso. Esse de baixo, ele puxou muito azul. Esse de cima meio que quebrou no meio. Jogar as camadas de nós aqui pra cima. Está quase pronta. Só achei que ficou um pouquinho escuro a parte preta da imagem. Se a gente vir nas camadas de curva, vou deixar ela nos 80%. E vou dar um Ctrl Shift Alt E. A gente mesclou todas as camadas de uma só aqui em cima. Botão direito, convertendo já inteligente. Dou Ctrl Shift A. Está aqui, a gente vai aumentar um pouquinho a exposição. Nivelar um pouquinho o contraste. Esse ajuste finais aqui eu recomendo fazer bem leve para não diferenciar muito dos ajustes finais que você fez. A Shadow vou aumentar um pouquinho. Light também. Temperatura um pouquinho só para azul. Coisa pouca. Quase perceptível. Já um pouquinho de vibração. Opa. E aumentar a vinheta aqui um pouco, ó, que ele dá uma escurecida nos cantos das imagens. Essa vinheta. E deu um ok. Ficou assim. Vou dar um Ctrl Shift Alt de novo. Ele mesclou duas quase uma só. Vou dar um Ctrl L. Vou arrastar esses pontos escuros pro meio. E o outro lado fazer a mesma coisa. E esse do meio aqui, a gente vai arrastar ele para a esquerda. Quem está clareando mais os pontos neutros, a gente escureceu mais os pontos escuros e clareou mais os pontos brancos. Deu um ok. Agora vem filtro, blur e Gaussian blur. A gente vai dar um desfoque assim. Deu um ok. Muda o modo de mesclagem para screen ou linear dot, deixa screen. Aperto Alt, cria uma máscara. Agora aperto B e vou revelando as partes claras que ele vai ficar com aquele Bloom Effect que a gente chama, que é aquela luz aqui no rosto dele, um pouco, ó. E no braço também. Certo? Essa parte toda aqui eu uso dar os cliques. Ou antes e depois.
Ele dá uma clareada e os pontos dá mais clareada a luz. Certo? Vou dar e Ctrl Shift Alt de novo e fazer o último efeito de blur e radial blur. Pode ser esse mesmo, deixar o Alt 10. Criou esse efeito. A gente vai mudar para Light Color. Apertar Alt, criar uma máscara invertida. Aperta B com o mouse com um pincel branco. E a gente vai dando uns cliquezinhos para ir revelando esse efeito. Vou até aumentar um pouquinho a opacidade do pincel e do flow. Só para pegar esse efeito. Pegar um pouquinho assim na paleta. Aqui no uso das casas. Então ele ficou, acho que ele ficou um pouquinho pesado. A gente vai diminuir a opacidade para uns 50. E é isso. Vou dar um Ctrl Shift Alt S que a gente salva para web. Já é PNG mesmo. Save. E vou salvar como agenda MCGP. A gente poderia colocar o logo do artista aqui embaixo. Por exemplo, o logo MCGP. O logo das produtoras, ou o seu logo que talvez podendo ser aqui do tamanho. Depende muito do logo e dos logos que você precisa colocar, né? Deixa eu curtir colocar ali aqui embaixo pequeno. E esse foi o resultado final. Me diz aí se vocês curtiram, se vocês conseguiram entender, se ficou alguma dúvida. E é isso, me acompanha lá no Instagram, @Yuri com 2 emotion. E é isso, tamo junto, até a próxima.